Bom dia, oi de novo. Bom dia, oi novamente. Bom dia. Fazer já o compartilhamento de tela aqui com vocês. Vou voltar esse conceito aqui, ó. Só para ver se vocês lembram, tá? Semana passada a gente teve aula de geometria? Não teve não, né? Teve não. Porque teve a prova, né? Vocês lembram de como montar a matriz e achar a equação da reta? Alguém lembra? A pergunta é difícil. Hein? Fala pra mim, professora, não lembro não. Lembro Assim não, tá. professora. Ah, assim tá ótimo. Se falar pra mim que não lembra, já ajuda. Eu vou fazer chamada, viu? Já de Gessé, pode ficar tranquilos aí que eu vou fazer a chamada, tá? Agora eu tô com a planilha de frequência, aí dá pra mim fazer a chamada. Então vamos lá. Vamos lá desde os conceitos iniciais, porque essa aula ela é tranquila, pequena. E vamos aproveitar. Quando eu quero achar a equação geral da reta, eu tenho que seguir uns 4 passos. Vou lá no slide lá que ensina esses passos. Primeiro passo que eu vou seguir é montar a minha matriz, tá? E aí eu quero achar a equação geral da reta, que é a linha determinante, tá bom? Então eu voltei 3 pontos, sendo que um ponto ele é genérico. Desculpa, ele é genérico, tô soluçando. Ele é genérico, representado pelo ponto XY, esse é o ponto desconhecido, e os outros 2 pontos são os pontos conhecidos, que é o meu ponto A e o meu ponto B, que vai ter a minha abscissa e a minha ordenada, ou seja, vai ter o meu X, o valor de X e o valor de Y, tá? Cada ponto. Então, como que eu vou montar a matriz? Vou colocar... Gente, a ordem não altera... A ordem não vai alterar, não. Mas, geralmente, você pode pôr o ponto genérico. Eu gosto de representar ele lá no final, tá? Então, coloco ele por último. E coloco primeiro as coordenadas do ponto... Para-ordenado do ponto A, depois o B, depois o C. Depois o ponto genérico, que seria o ponto C. Como eu disse para vocês, o ponto genérico, aqui tá chamando de C, ele é sempre desconhecido, então ele sempre vai vir X e Y, tá? Montar a matriz é isso. Vamos seguir o exemplo que tá aqui. Ponto desconhecido, as coordenadas X e Y. Na terceira coluna, de todos os pontos, vocês vão colocar sempre 1, tá? E assim, ó, módulo, porque é matriz, tá bom? Então, ó, x, y, 1, ponto genérico. Acabou aqui. Vou pegar as coordenadas do ponto A. A abscissa é 1, ordenada 2. Então, 1, 2, terceira coluna, 1. Agora, no ponto B, a abscissa é 3 e a ordenada 8.
Então, eu vou pôr aqui 3, 8 e 1, igual a 0, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Para mim calcular e achar a fração geratriz, eu vou seguir um passo a passo. O primeiro passo, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna, sempre, tá? Da matriz. O segundo passo, eu vou somar os produtos dos termos da diagonal principal. A diagonal principal é a que desce no sentido direito, a gente vai ver. Depois, eu vou somar os termos da minha diagonal secundária, tá? E por último, eu vou subtrair a soma total dos termos da diagonal principal com os termos da diagonal secundária. Então, grava isso daí. Outra coisa, esses slides eu já mandei para vocês lá no Classroom, semana passada. Deem uma olhada lá, passa para o caderno, tá? Então, olha só. Aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o exemplo anterior, tá? Copiar a primeira e a segunda coluna, tá? Ela copiada aqui, ó. Professor, mas tá ao contrário. Não, a única coisa que tá ao contrário é que agora tá ponto A, ponto B e o ponto C, por último. Como eu disse para vocês, não vai alterar. Se o ponto C for em cima, não vai alterar, tá? Se ele vier primeiro. Eu gosto de pôr assim, igual tá aqui. Então, ó, diagonal, primeira coluna, 1, 3x. Segunda coluna, 2, 8y. Tudo isso igual a 0. Copiei novamente, certo? Agora, eu vou multiplicar os termos da minha diagonal principal. Diagonal principal é essa que desce no sentido direito. Então, tenho, ó, 1 vezes 8 vezes 1. 1 vezes 8 vezes 1. 1 vezes 8 vezes 1. Pronto. Mais, continuo somando o termo da diagonal principal. 2 vezes 1 vezes x. 2 vezes 1 vezes x. Mais 1 vezes 3 vezes y. Mais 1 vezes 3 vezes y. Fechei aqui os termos da diagonal principal. Agora, eu vou subtrair dos termos da diagonal secundária. Então, eu coloco menos, tá? E aí, eu tenho aqui, ó, abre chave, porque a gente tem uma matriz, viu? Por isso tá entre chave. Agora, eu vou multiplicar os termos da diagonal secundária e somá-los. Então, ó, 2 vezes 3 vezes 1. Diagonal secundária que desce em sentido esquerdo. 2 vezes 3 vezes 1. Tá aqui, 2 vezes 3 vezes 1. Mais, ó, 1 vezes 1 vezes y. 1 vezes 1 vezes y. Tá bem aqui. Mais 1 vezes 8 vezes x. 1 vezes 8 vezes x. Fecho a chave igual a 0. Pergunta, preciso fazer do jeito que está aqui no exemplo, ficar mostrando a multiplicação primeiro para depois somar? Não. Você já pode multiplicar aqui, ó, direto e colocar o resultado aqui. Não precisa fazer essa primeira parte que está aqui no exemplo. Aqui só está detalhado dessa forma para que vocês entendam, tá? Então, ó, 8 vezes 1 vezes 1 é 8. Então, a primeira diagonal principal, o resultado é 8 mais 2x, porque 2 vezes 1 vezes x, 2x. Mais 3y, porque 1 vezes 3 vezes y, 3y. Fecho a chave, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Menos, tá aqui, abre a chave, 6, mais 1 vezes 1 vezes y é o próprio y, mais y. Mais, ó, 1 vezes 8, 8. 8 vezes x, x mais 8x, fecha a chave igual a 0. A única coisa que vocês têm que manter é isso aqui. Os primeiros resultados têm que estar em chave, porque isso ainda está dentro da matriz. Agora, a gente vai resolver. Tira os termos da diagonal principal da chave, copio aqui agora sem ela. 8 mais 2x mais 3y. E agora, os termos da diagonal secundária, eu vou ter que reorganizar, porque eu tenho um sinal negativo antes da minha chave, ó. Então, ó,
Menos com mais é menos, menos 6. Menos com mais é menos, menos y. Menos com mais é menos, menos 8x igual a zero. Agora é simples. Vou juntar o que é semelhante. Então, eu tenho, 2x menos 8y. Posso resolver direto? Pode. 2x menos 8y é quanto? Só que aqui está detalhado. 2x menos 8y é menos 6x. Agora, você tem 3y mais menos y. Aí, você vai ter quanto? 2y mais 8 menos 6. 8 menos 6 é 2. Pronto. Tudo igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Então, os pontos A, abscissa 1, ordenada 2. E ponto B, abscissa 3, ordenada 8, pertence à equação da reta R, menos 6x mais 2y mais 2 igual a zero. É isso aqui que vocês têm que fazer. Quando o exercício pedir para encontrar a equação geral da reta. Dúvidas? Terceiro B. Esse silêncio me deixa preocupada. Ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Quem não entendeu nada? Pode mandar no bate-papo se não quiser dizer, que eu leio aqui. Então, vamos a um outro exemplo. Determinei a equação geral da reta que passa pelos pontos A, de abscissa menos 1, ordenada 2, B, abscissa menos 2, ordenada 5. Então, vou montar o meu determinante. Então, vou pegar meu ponto A, menos 1, 2, lembra, a terceira coluna sempre é 1, e 1. Ponto B, menos 2, 5, terceira coluna 1. É fixo, tá? E o meu ponto genérico, professora, mas não apareceu nenhum ponto genérico aí. Meninos, independente dele aparecer ou não no exercício, você sempre coloca quando você for montar a matriz. Você vai pôr x, y e 1, tá? Qual é o próximo passo? Repetir a primeira e a segunda coluna. Então, tá aqui. Menos 1, menos 2 e x. 2, 5 e y, igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha diagonal principal, tá? Diagonal principal é a que vai descer em sentido direito. Então, a primeira diagonal principal. Vocês estão acompanhando o meu mouse? Tá acompanhando o mouse? Aqui, 1 menos 1 vezes 5... menos 5 vezes 1, menos 5. Tá vendo? Tá aqui. Menos 5. Outro detalhe que vocês não podem esquecer. Como é uma matriz, coloca entre chave o resultado primeiro. Agora, vamos para a segunda diagonal principal. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, x. 2x mais 2x. Mais... vamos para a terceira coluna da diagonal principal. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y. Tá aqui, entre parênteses, porque eu tenho dois sinais. Menos 2y, fecha parêntese, fecha chave. Agora é menos os termos da diagonal secundária. Diagonal secundária, nós vamos agora descer. Olha aqui, 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes, menos 4 vezes 1, menos 4. Tá bem aqui. Agora, vamos para o segundo termo da nossa diagonal secundária. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes y, menos y. Mais... o terceiro termo da minha diagonal secundária. Então, a gente vai vir aqui, 1 vezes 5, 5. 5 vezes x, mais x, fecha a chave, igual a zero, tá? Os termos da diagonal principal que está entre chave não vai alterar em nada, então eu só vou retirar dela. Vai ficar
menos 5, mais 2x, menos y. Agora, os termos da diagonal secundária, como eu tenho que subtrair, muda todo o sinal que está dentro da chave, dos termos que estão dentro da chave. Então, vai ficar menos com menos, fica 4 positivo. Então, mais 4. Menos com menos é mais, então vai ficar mais y. Menos com mais é menos, vai ficar 5x igual a 0. Então, agora é simples, né? 5x menos 5x mais 2x é menos 3x, tá? Menos 2y mais y, menos y. E menos 5 com mais 4 é menos 1, igual a 0. Então, aqui, ó, a gente encontrou a nossa equação da reta, que é a nossa determinante. Então, a equação geral da reta passa pelos pontos A, de coordenadas para ordenado menos 1 e 2, ponto B de para ordenado menos 2 e 5, é dada pela expressão de menos 3x menos y menos 1 igual a 0. Terceiro, estou achando vocês muito calados. Manda para mim aqui e fala para mim o feedback se vocês estão pelo menos conseguindo entender isso daqui. É uma pergunta? Eu queria uma resposta. Me diz aí, estão entendendo ou não? Sim, professor, estamos entendendo. Eu estou entendendo. Você está, Vitor Hugo, Daniel, Osimar, Sim. Isabela e a Jade Raíssa. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, verifique se os pontos P de para ordenado menos 3 e menos 1 e Q de para ordenado 1 e 2 pertencem à reta x menos y mais 2. Para pertencer, tem que chegar no resultado de 0 igual a 0, tá? Se der diferente, não pertence. Então, vamos lá. Tem que chegar a uma igualdade, na verdade. Por exemplo, para pertencer, tem que chegar numa igualdade. Pode ser 2 igual a 2, 3 igual a 3. Se chegar numa diferença, é porque não pertence, tá bom? Então, não esqueça disso. Para pertencer à reta, tem que chegar em uma igualdade. Se não tem igualdade, não pertence. Então, vamos lá. Verificar se o ponto, vamos começar com o ponto P, pertence à reta. O que eu vou fazer? Como a minha reta é x menos y mais 2, então onde for x eu vou substituir pelo menos 3, que é a minha abscissa do ponto P. Onde for y, eu vou substituir por menos 1, que é a minha ordenada do ponto P. Então, nunca esqueçam, x vem primeiro, y vem depois da vírgula, num ponto. Então, ó, voltei aqui. X vai ser menos 3 menos o meu y, que é menos 1, mais 2, igual a 0. Então, ó, menos 3, menos com menos é mais. Então, vai ficar mais 1, mais 2, igual a 0. Aí, eu voltei. Menos 3, mais 3, igual a 0. Então, menos 3 com mais 3, 0. 0 igual a 0. Cheguei a uma igualdade, não cheguei? Então, como a igualdade é verdadeira, então o ponto P pertence à reta, tá? Cheguei numa igualdade. Então, se der uma igualdade, o ponto pertence à reta. Mas se der uma diferença, não pertence. Agora falta o ponto Q. Ponto Q é a mesma coisa. Aonde for x, eu vou substituir pela abscissa 1. Aonde for y, vou substituir pela ordenada 2. Então, como é x menos y mais 2 a minha reta, vou substituir 1 menos mais 2 igual a 0. Então, a gente vai ter 1 menos com mais 2 igual a 0, tá? Ó, 1 com mais 2 é 3. 3 menos 2 igual a 0.
3 menos 2 é 1. Então, aqui deu uma diferença. Não deu uma igualdade. Então, o ponto P não pertence à reta R, tá? Então, como a igualdade não é verdadeira, então o ponto Q não pertence à reta R. Viu como é tranquilo? Você substitui o ponto na reta, na equação da reta. Se der uma igualdade, pertence. Se não der, não pertence. Então, determinar a equação da reta R representada num gráfico é eu representar os pontos que ela tem. Então, aqui, ó, 2 e 3, tá? 6 e 7. Aqui tá minha reta. Então, quando a gente observa aí o gráfico, nós vemos que a reta vai passar pelos pontos, ó. 3 e 2 e 6 e 7, tá? Na verdade, gente, isso aqui tá errado, ó. Ela vai passar pelos pontos 2 e 3, viu? Aqui tá 3 e 2, ao contrário. É 2 e 3. E 6 e 7. O segundo tá certo. Se você colocar, fica errado. Então, ó. Outro exemplo, né? Vou pegar, então, meu ponto. Meus pontos que eu tenho, 3 e 2, 6 e 7, tinha que ser o contrário, mas tudo bem. Então, vou montar a minha matriz, que é a minha determinante. Vou copiar vou escrever de forma que eu tenho o meu ponto genérico, que é o meu ponto desconhecido, o meu ponto A, o meu ponto B, tá? Então, vamos lá. X, Y e 1 é o meu ponto desconhecido. Meu ponto A é o 3 e o 2. 1, como eu disse para vocês, ele é constante, sempre vai aparecer na terceira coluna. E o ponto B, 6 e 7 e 1, porque sempre aparece na terceira coluna. Primeiro passo é eu copiar a primeira e a segunda coluna novamente. Então, está aqui x, 3 e 6, y, 2 e 7, e igualar a zero, igual a zero. Então, diagonal principal, ó, diagonal principal. Então, eu vou ter o quê? Ó, x vezes 2 vezes 1, 2x, mais o segundo termo da nossa diagonal principal. Y vezes 1, y vezes 6, 6y. Mais, agora, ó, 1 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Subtraído os termos da segunda, da diagonal secundária. Então, o que eu vou ter? Diagonal secundária. Vou agora subtrair dos termos da diagonal secundária. 2 vezes 6, que é o único que eu tenho. 12 mais... Agora, gente, eu vou ter isso daqui, ó. Vou multiplicar agora o segundo termo da minha diagonal. Então, eu vou ter x vezes 1, x vezes 7, 7x, tá? E agora, por último, o meu último termo da minha diagonal secundária, tá? 3 vezes y, 3y, tá bom? Na verdade, ó, esse é o primeiro termo, tá? Então, ó, 2 vezes 6, 12. Nosso segundo termo seria esse daqui, ó. Y vezes 3 vezes 1 é 3y. E por último, x vezes 1, x. X vezes 7 mais 7x, tá? Então, ó, primeira, segunda, terceira. A ordem aqui tá alterada, mas não tem nada não. Tudo isso igual a zero. Essa ordem não vai alterar o resultado. É isso que eu quero que vocês saibam. Então, ó, diagonal principal é o que desce para a direita. Então, ó, primeira, segunda, terceira. Diagonal secundária é o que vai descer para a esquerda. Então, eu tenho aqui primeira, segunda e terceira, tá? Então, ó, 2x mais 6y mais 21, menos com mais, menos 12.
menos com mais menos, menos 7x. Menos com mais menos, menos 3y igual a zero. Então, ó, 7x com mais 2y te sobra menos 5x, porque o 7x é negativo. Menos 3y mais 6y te sobra 3y. Mais 21 menos 12, 9 igual a zero. Então, essa é a equação geral da reta. Menos 5x mais 3y mais 9 igual a zero. Tá bom? Então, agora, gente, é praticar com exercício. Então, vou mandar uma atividadezinha de geometria para vocês. Vou postar lá no grupo hoje. Semana que vem, na nossa primeira aula de geometria, que vai ser... Hoje é quarta, vai ser na próxima quarta, que só é uma por semana, a gente faz as correções. Terminaram de fazer, mandem vir para mim, por favor. Pode ser pelo WhatsApp, a foto, para mim pontuar, colocar a nota de vocês, tá? Chamada rapidinha agora para geometria. Então, vamos lá. Daniel. Presente. Jade, Raíssa. Presente. Alguma dúvida sobre esse conteúdo, Osimar? Não, professor. Isabela. Presente. Vitor Hugo. Presente. E Gessé. Presente. Então, prontinho. Meninos, tchauzinho. Tenham um bom dia. Até a nossa próxima aula, tá? Tá.